Bom, então vamos lá. 2017, publiquei um artigo científico, peer review, tá? Sobre um problema grave que estava acontecendo com a água que você bebe todos os dias. E a resposta do sistema mainstream, né, foi um silêncio. Então esse vídeo provavelmente vai até ser derrubado, então vai lá, assiste aí até o final e compartilha antes que provavelmente desapareça, né? Porque a minha pergunta foi simples, como eu vou fazer aqui, e eu acho que estamos num espaço que é possível fazer, né? Se um hormônio sintético encontrado em anticoncepcionais estão feminizando peixes machos na natureza, o que está fazendo com você? O que está fazendo conosco? Então assim, meu nome é Paulo Lima, você deve conhecer aqui o canal, tenho mestrado em biotecnologia, pesquisa de doutorado voltado para biotecnologia também, com foco em efluentes líquidos e essas coisas todas. A minha especialização, ou seja, uma pós-graduação aí simples, também foi na área de biotecnologia, onde eu consegui publicar esse artigo na revista científica Evidência, 2017, tá? Tem lá, se você quiser pesquisar aí, eu deixo o link aqui embaixo. Efeitos da contaminação da água pelo fármaco 17-alfa-etilenoestradiol. E para quem não sabe, 17-alfa-etilenoestradiol, né? Vou chamar ele de EE2, né? Ele é um hormônio sintético usado para pílulas anticoncepcionais. Então milhões de mulheres tomam todo dia. O problema não é a pílula, o problema é o que acontece depois. Então eu vou trazer aqui essas questões para a gente conversar e, por que não, começar a pensar sobre a masculinidade, né, em geral. Então esse hormônio, ele não desaparece no seu corpo, tá? Ele sai no corpo feminino, ele vai sair pela urina, vai para o esgoto e chega nas estações de tratamento de água. E aqui que vem o ponto. As estações de tratamento do Brasil não, né, estação de tratamento de água, tratamento de efluentes, as ETs, né, como você queira, elas não foram projetadas para remover micropoluentes por hormônios sintéticos. O que elas fazem? Elas removem bactérias, elas removem resíduos sólidos, elas removem, né, sólidos grosseiros, mas não hormônios. Então, no meu estudo, o que a gente analisou? O que acontece quando peixes machos são expostos a esse tipo de hormônio. Quais são os resultados? Feminização dos órgãos reprodutivos, alteração do desenvolvimento sexual, redução da capacidade reprodutiva, mudanças comportamentais. Então, peixes machos desenvolvendo característica feminina, isso não é teoria. Isso é um documento tá baseado em dezenas de estudos ao redor do mundo. O meu é só mais um deles, tá bem? Tanto é que foi revisão. Eu nem fiz, eu não me debrucei indo atrás disso. É revisão de centenas de artigos, né, de publicações nesse sentido, tá? Masculinização das fêmeas, feminização dos machos, assim vai. Mas o meu foco estava nesse estrogênio específico. Então lá eu levantei uma questão óbvia. Se esse estrogênio sintético ele está alterando a biologia dos peixes, só foi isso? Só foi uma questão. Será que não pode estar afetando os humanos? Aí adivinha o que aconteceu? Quando o artigo foi pro peer review, pro referir, essa pergunta foi simplesmente removida antes da publicação. Ele pediu, né, para poder publicar, eu tive que remover. Então, eu até postei no meu Instagram, né, pra ver se tinha, né, pelo menos um debate em torno do assunto. E olha só, nenhum grande revisor, né, científico rebateu. Por quê? Porque a resposta é que, obviamente, a gente pode estar, sim, suscetível, mas ninguém quer estudar isso oficialmente. Então esse é um problema que é o politicamente correto, né? Aí tá tomando conta das universidades, tomando conta de alguma coisa que... Por que você simplesmente não pode perguntar? Por que você simplesmente não pode fazer estudos? Né? Mas vamos lá para fatos que ninguém conecta aí, mas que todo mundo sabe de alguma maneira. A gente sabe que os níveis de testosterona masculina, eles despencaram 50%, né, nos últimos 50 anos. Contagem de espermatozoide caiu pela metade desde a década de 70. Casos de ginecomastia explodiram.
puberdade precoce, né? Nas meninas aumentou 300%. Isso é coincidência? Talvez, ou talvez a gente está já consumindo hormônios femininos sintéticos desde que a gente nasceu, por meio da água, ou talvez, né? E ninguém quer admitir isso. Então por que esse assunto é tabu, né? Basicamente por 3 razões. A primeira é a indústria farmacêutica. A gente está falando da indústria de anticoncepcionais, que movimenta bilhões. Admitir que o produto deles está contaminando a água seria um desastre de todas as relações públicas. Eles não tratam a água, os sistemas de tratamento de esgoto de água não conseguem tratar essa água, e você vai, isso tá lá no meu artigo, tá bem? Tá escrito lá, tá publicado, e você vai ver inúmeros outros artigos dizendo com clareza que você, né, os valores orientadores, os valores de intervenção, tudo aquilo que a CETESB tem, você não consegue tratar com os sistemas de tratamento de água e de esgoto, de efluentes que a gente tem hoje, tá? O segundo ponto é os governos, né? Atualizar todas as estações de tratamento de água do Brasil para remover micropoluente. A gente está falando de centenas de bilhões de reais. Nenhum governo vai querer assumir esse custo. E em terceiro lugar, ideologia, né? Admitir que hormônios sintéticos na água podem, olha só, antes que me derrubem aqui, né? Podem estar feminizando homens. Vai contra a narrativa de que gênero é construção social, aquela coisa toda. E é um artigo que eu falo desde quando foi publicado, 2 de agosto de 2019 pela BBC, sobre uma pesquisa que houve dos 500 milhões de pessoas sendo ali analisadas, cuja a causa se atribuiu 1% só às questões genéticas da sexualidade ser do jeito que ela, né, se aparenta naquele adulto. Grande parte das 3 coisas é influência pelo ambiente que se tá, traumas de todas as naturezas, né, na sua infância, adolescência, e porque quer, né? Simples assim, porque quer. E 1% de 500 milhões de pessoas analisadas, eu vou deixar o link na descrição aqui para você. De 500 milhões de pessoas analisadas, 1% só as causas genéticas, tá? Então assim, se a biologia ela pode ser alterada por químicos externos, então ela não é só uma construção. E é por isso que essa conversa não acontece na academia mainstream. Então, eu não tô aqui para criar pânico, tá? Então eu me considero um cientista de bancada, aquele cara que também trabalhou, aquele cara que fez, que atua, não é só o filósofo da ciência que pensa sobre as coisas, não, eu tava lá trabalhando com dados. E outra coisa que você tem que saber, né, com clareza, você tem que sair daqui com a certeza de que isso está claro na tua cabeça. Investir em filtro de carvão ativado, se você quiser aí fazer um experimento em casa, você consegue remover, inclusive, boa parte dos micropoluentes. Não ajuda 100%, mas contribui. É um tipo de ação que você consegue você mesmo fazer. Então, estando claro que você ali, depois que colocar aquele tratamento para rolar e fizer uma análise estatística, uma análise biológica, né? Não precisa ser num laboratório ISOEC 17025, não. Pode ser alguma coisa mais simples. Você vai detectar que não tem como tratar. Não vai conseguir. Tá? Mas assim, se você quiser, né, ter alguma coisa do que você pode fazer aí, seria evitar plásticos com BPA. Outro, né, disruptor endócrino, inclusive. Prefira água mineral de fontes confiáveis. Então nem sempre é viável, mas ela é mais segura. Demanda lá, né, uma ação política, tenta pressionar vereador, deputado a atualizar a estação de tratamento. Você vai ter acesso a essas informações agora, é possível fazer isso. Mas o mais importante é entender o que está acontecendo. Então não é teoria da conspiração quando você tem um artigo peer review, né, documentado, tá lá trazendo todo o problema à tona. Mas assim, o que é mais fascinante nisso tudo, e é importante que você saiba, é que Edmund Burke lá na década do século 17, né, 18 na verdade, ali 1790 mais ou menos, ele já alertava contra o que ele chamava de racionalismo abstrato. Então a ideia de que a gente pode manipular a natureza sem consequência, que o homem sabe melhor
que milênios de seleção natural. Isso é uma bobagem. Então a Revolução Francesa, ela achava que ela podia redesenhar toda a sociedade do zero. Deu errado, né? Então a sociedade, toda a revolução sexual dos anos 60, ela achava que podia também redesenhar a biologia humana com tecnologia, e agora a gente está lidando com as consequências. Mas assim, existe um ponto que poucos vão perceber. A água tratada é, em teoria, um símbolo de civilização, né? É o progresso, é a ciência protegendo a população. Você abre a torneira, confia que sai dali é ouro puro, né? E é limpo, é seguro. Mas quando você descobre que nessa água tem hormônio sintético que feminiza peixe macho, o que acontece com o símbolo? Ele se inverte. Então o que deveria proteger a sua saúde agora está alterando sua biologia. Lembra que nossa proposta aqui no canal é a gente analisar as estruturas da realidade por meio do binóculo do conservadorismo. Então o próprio Roger Scruton, ele chamava isso de traição à beleza, né? Não é só a água que está contaminada, é que a própria ideia de água tratada, ela perdeu todo o seu significado original. Então ela virou uma mentira institucionalizada. E é isso que o conservadorismo tenta preservar, a integridade dos símbolos, né? Lembra que a gente tem muito forte aqui a nossa querida semiótica. Então quando você diz família, devia significar alguma coisa, né? Quando você diz natureza, deve significar outra coisa. Então quando você diz progresso, deve significar uma outra coisa. Não pode colocar tudo, a árvore tem o mesmo padrão, né? A mesma importância do meu tio lá, pô, né? Alguns tios, na verdade, né? Então, assim, o que acontece quando essas palavras são esvaziadas de conteúdo? Quando progresso significa químicos na água? Quando que liberdade significa doutrinação na escola? Quando que ciência significa censura de artigo? Então a ordem transcendente existe, a natureza humana existe. E quando a gente finge que não, quando a gente tenta redesenhar a biologia com pílulas e manipular a natureza com a tecnologia, a conta chega. Então o conservadorismo não é só sobre voltar no tempo, é sobre respeitar a ordem das coisas, é sobre seguir a novidade sem desprezar a tradição e a antiguidade, né? Porque a tradição, ela não é só coisas velhas, é a sabedoria acumulada de gerações que entenderam como o mundo funciona. E esse hormônio na sua água, né? É o oposto de sabedoria. É o homem achando que pode fazer melhor que a natureza. E os peixes estão lá pagando preço, né? Talvez você também esteja. Beleza? Então, se você entendeu o que isso significa, se quer entender também mais e com mais profundidade sobre essas coisas todas, finalmente, o primeiro vídeo que eu vou poder deixar aqui explícito para você. Nós estamos aqui com conteúdo gravado, você tem aqui o link para você adquirir o nosso primeiro e mais esperado aqui, Guardião da Tradição, né? Ele é um antídoto, né, para você entender a estrutura da realidade por meio do binóculo do conservadorismo. Entender o que de fato você, como cidadão de bem, pode fazer e como você pode aplicar isso na sua vida, a ótica conservadora nos problemas práticos do dia a dia, com uma enxurrada de informação coerente aí, histórica e filosófica em torno do assunto, tá bem? Espero que seja útil para você, e esse vídeo, inclusive, né, aqui como uma pincelada do que tudo que a gente vai conversar por lá, é que vai provavelmente aí te gerar, né, esse alerta vermelho. Estamos num perigo iminente, né? Cada vez mais se dirigindo para alguma coisa que a gente desconhece. Isso é um problema para toda a estrutura do conservadorismo em geral, tá bem? É isso que eu queria colocar, espero que esteja sendo útil para você os vídeos aqui no canal. Temos outros vários de filosofia ambiental, de questões do meio ambiente, ESG e Marx, Agostinho com Marx e essas coisas todas que nós temos curiosidade de saber mais, tá certo? É isso, seguir a novidade sem desprezar a tradição e a antiguidade. Um grande abraço, nos vemos numa próxima.